Oi, gente, boa noite. Estamos aqui reunidos na nossa quarta-feira, mais uma vez, com a graça de Deus, felizes de estarmos juntos, de estarmos na companhia amorosa dos nossos mentores, de Jesus, de Deus, dos familiares, dos amigos que estão conosco. É sempre muito bom estarmos aqui nessa quarta-feira, nas quartas-feiras que nos dedicamos a esse trabalho que fazemos junto a vocês, batendo papo, trazendo sempre alguma coisa que possa ser útil, que possa servir a vocês no dia a dia, na vida, para que aproveitem isso, né? A gente tem que aproveitar os momentos que esse grande momento em que estamos está nos oferecendo, né? Eu sempre lembro, boa noite, Fábio, eu sempre lembro da gente falar, né? E precisamos sempre falar dos nossos tratamentos, porque, gente, é inenarrável. Vocês estão sabendo que começamos só com os trabalhos internos dos médios, nas orientações. Essa segunda-feira foi pedido uma orientação sobre uma pessoa, um paciente, com um quadro bastante difícil, e ali foi visto o vovô Fio, a equipe do vovô, né, foi aonde estava esse paciente, estabeleceu o contato, fez um trabalho com ele, e no dia seguinte a gente recebe a informação que o paciente levantou, que o paciente andou, que ele até já pediu para sair à rua, uma pessoa que estava assim num quadro muito difícil mesmo, com várias doenças, não era um foco só, eram várias coisas, e ele conseguiu se recuperar, sentiu-se energeticamente bem, porque foram as energias enviadas do tratamento à distância. Então, não deixam de fazer esse tratamento, não deixem, não deixem, não deixem, não deixem, acreditem, tenham fé, sigam corretamente essas instruções, porque é incrível que quando falhamos nós na matéria, eles dão um jeito de suprir. Então, quando a gente falha, eles estão lá fazendo. Então, mesmo que a gente faça bobagem, eles não deixam fazer, e eles estão lá sempre fazendo a parte deles, né? Mas nem tudo é a parte deles. E isso é que a gente vai conversar na noite de hoje, a gente precisa entender o que é a nossa parte nessa coisa toda, nesse momento todo que a gente está, e nos pediram, já há alguns dias, já tem algumas semanas, que algumas pessoas, conhecidos, amigos, queridos, que nos pediram que voltássemos a falar sobre um determinado assunto que falamos há cerca de um mês e meio, 2 meses atrás, e a gente vai voltar nesse assunto hoje, mas dando uma nova roupagem, né? Porque tudo se pode dar sempre uma roupa nova para tudo que falamos, para tudo que estamos vivenciando, né? Então, a gente vai voltar a falar hoje sobre os descuidos, né? Sobre a forma com que nós relaxamos quando nos sentimos habituados a determinadas situações. É aquele sentimento que quando você está andando na rua, por exemplo, numa cidade que você conhece, você anda relaxado, porque você sabe onde você está, você sabe o que é, você se sente em casa, você se sente seguro, né? Ao contrário de que quando você está num lugar que você não conhece, você liga todos os seus sinais de alerta e se mantém nesse sinal de alerta até que venha a sensação de conforto. Então, nós falamos que todos nós, no início dessa pandemia, ligamos todos os nossos sinais de alerta, todos. Acreditávamos ser um mês, depois 2 meses, depois 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, estamos nós já vivenciando essa situação. E já tem algum tempo que as pessoas começaram a relaxar nas atenções, nos cuidados, porque se acostumaram com o Estado, se acostumaram, se sentiram já, de certa forma, confortáveis dentro desse quadro e começaram a relaxar. E a gente vai conversar hoje justamente sobre esse aspecto, ou seja, cuidado, como disse da outra vez, que os últimos metros, os últimos quilômetros da jornada são sempre os mais perigosos, porque estamos mais cansados, mais distraídos
e pelo fato de ver o destino, a gente abre a guarda. Então, nós, como não sabemos quando a gente está vendo esse destino, quando estamos a 100 metros, 1 quilômetro, 200 quilômetros, a gente estabeleceu que isso pudesse ser a qualquer momento. E o ser humano, nós começamos a relaxar, né? Algumas situações que antes pareciam até cômicas, de tão neuróticas que eram, nós começamos a relaxar. E nesse relaxar, nós estamos nos colocando em risco, nós estamos aumentando a probabilidade de sermos contaminados e de contaminar nesta pandemia que ainda está aí. A pandemia não acabou, a pandemia foi embora, não teve cura, não tem vacina, não tem tratamento, não tem remédio, tudo é paliativo, é tudo experimentação de um lado, experimentação do outro, alguns nem isso, alguns já mostrou que não faz efeito nenhum, embora exista todo um processo de se fazer crer, não é? Então, a gente precisa não abrir guarda, não se permitir relaxar. Só que a gente vai ver isso hoje sob uma outra ótica, né? Que é uma coisa dentro da doutrina espírita, um assunto dentro da doutrina espírita que é muito interessante, que são chamados nossos padrões mentais. Nós temos padrões mentais para tudo, né? Então, a rotina é um padrão que a gente estabelece, a disciplina é um padrão estabelecido, a disciplina leva a uma rotina, não é? Nós definimos padrões, por exemplo, dentro da nossa casa, quando gostamos que as coisas sejam guardadas em tal lugar, que as coisas são, e que você vai no escuro, vai lá e acha. Então, essa organização que nós temos na estrutura física do mundo que a gente vive, nós primeiro estabelecemos ela na nossa estrutura mental. Então, são os nossos padrões mentais. E a gente cria esses padrões mentais para sobreviver. É a forma que a gente tem de sobreviver e de não ficar todo dia iniciando a vida como se ela tivesse começado naquele dia. Então, o padrão mental é o que faz um link do nosso presente com o dia anterior na estrutura para o dia do amanhã. Senão, a gente viveríamos nós como se tivéssemos nascido naquele dia todos os dias, precisando descobrir as coisas, precisando descobrir os ligamentos dos fatos, o porquê das coisas, como que as coisas acontecem, como eu vou me estabelecer diante dessas coisas, e isso a gente teria que fazer todo santo dia. Então, o padrão mental é que permite que a gente acorde na nossa manhã e já tenha, basicamente, tudo que poderá acontecer e como nós vamos agir naquele dia e o que será aquilo ali, né? Então, a gente já tem uma forma de levantar, de acordar, de ir lá escovar os dentes, lavar o rosto, usar o toalete e tomar o café da manhã, ou tem gente que toma o café da manhã na rua, tem gente que toma o café da manhã antes, tem gente que se arruma inteiro e vai tomar café, tem gente que não toma café. Então, tudo isso são os padrões mentais que estão ali no ditame, na orientação, no comando das nossas rotinas, da nossa disciplina. Então, o padrão mental, na realidade, é uma disciplina mental, é uma disciplina psíquica que a gente estabelece para sobreviver, né? Então, a gente sabe quando que vai sair, qual o caminho que nos leva ao nosso trabalho, como que tem que ser, como que a gente tem que resolver questões referentes à nossa família, ao nosso trabalho, o nosso dia a dia. Então, você chega no seu quarto, no seu armário, você sabe o que você tem ali dentro daquilo que outros podem dizer que é uma bagunça, mas é a sua organização mental. E isso a gente precisa, todos os dias, e também, por outro lado, estabelecer novos padrões quando aqueles que a gente se habituou deixaram de funcionar, deixaram de dar o resultado esperado. Então, a inteligência humana nos faz caminhar nesse sentido. Então, a gente busca os novos padrões, começa a estabelecer novos padrões para poder, então,
buscar os resultados que a gente quer, né? Então, saímos de um padrão que nós tínhamos durante um determinado tempo, sob uma ação nossa, uma disciplina nossa dentro do nosso lar, aquilo parou de funcionar. Por quê? Porque as pessoas mudam, nós mudamos, a estrutura a dinâmica do mundo muda, então a gente vai criar novos padrões. E a gente faz isso quase que automaticamente. Isso não passa muito pela nossa consciência, essa consciência leve, essa consciência superior, que a gente fala da camada superior, que é a consciência cotidiana. Ela está lá dentro da nossa estrutura mental. É a nossa inteligência, nós, espírito, trabalhando para sobreviver, para manter-nos íntegros, vivos, saudáveis, salvos dentro do mundo que a gente vive. E essa pandemia está exigindo isso de uma forma muito mais forte, muito mais intensa do que uma situação natural, né? Digamos assim, de uma situação nossa, do nosso dia a dia, quando não estamos sendo enfrentados, afrontados, desculpem, e temos que enfrentar um mal que atinge a nós, atinge a todos, atinge a humanidade inteira, e que a gente não tem sobre ele absoluto nenhum controle, né? Então, nós não temos controle sobre a pandemia, nós não temos controle sobre como o vírus vai fazer de hoje para amanhã. Então, o que a gente tem? A gente tem orientações de conduta que nos permitem nos colocar menos vulneráveis vulneráveis a uma possível contaminação. E quando começou, quando foi o primeiro caso no Brasil, as pessoas, a gente cumpria essas condutas com muito rigor, às vezes até de forma cômica, de tão rigor que tinha, mas cumpríamos com o rigor. No hábito do dia a dia, passado um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, a gente foi se esgotando, a gente foi relaxando. Olha, se até agora não contaminei, na realidade é isso que o seu padrão mental lá dentro está falando. Se até agora não contaminei, então vamos levar na boa? Então começa, já abre comércio, abre shoppings, as pessoas voltam ao trabalho, as crianças voltam às escolas, né? Mas tudo bem, a vida tem que continuar. Mas o padrão mental, ele não pode se permitir que nos coloquemos no padrão mental de que isso vai acabar amanhã, porque é isso que está acontecendo conosco. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? É entender que essa pandemia está nos impondo a ferro e fogo, contra a nossa vontade e contra o nosso querer, um novo padrão de comportamento social, individual e social. Querendo ou não, gostando ou não, nós estamos sujeitos a esse padrão, esse novo padrão de comportamento. Quer dizer, o mínimo, usar as máscaras aonde estiver, aonde for, não importa, saiu da porta da sua casa, você sai de máscara. O uso de álcool gel dentro do seu carro, dentro da sua casa, para onde você vai, tem o álcool gel, vai lá, passa. Isso, se você liga no seu padrão mental, isso começa a entrar naquele chamado, no empírico seu, como ligar, acender um interruptor para ligar uma luz quando você entra num quarto escuro. Então, isso já começa a ter que introjetar. E esse padrão mental, nós é que temos que criar nessa disciplina, né? Na rotina, na disciplina. Então, assim, começamos a relaxar. De repente, não, eu estou falando com fulano, eu conheço fulano, não preciso estar de máscara. Eu estou no tal lugar que eu conheço, essas pessoas não têm problema, eu posso ficar sem máscara, ou não preciso ficar passando álcool gel. Para que ficar lavando mão toda hora? Que coisa mais chata. Estraga a minha pele, a minha mão já está toda ressecada, está toda isso, aquilo outro, né? Então, assim, e tudo, por exemplo,
comprou, veio do mercado, trouxe uma compra, ter que desinfectar saco, ter que desinfectar produto por produto, para poder guardar dentro da sua geladeira, para poder guardar dentro da sua despensa. Você sai à rua, voltou, tem que tirar aquela roupa, colocar aquela roupa para lavar, deixar o seu sapato na entrada da casa, né? E não pegar a roupa e colocar de novo no seu closet, no seu armário, porque a gente não sabe o que estava naquele ambiente onde nós fomos. O vírus, infelizmente, ele é invisível, né? Se fosse, desse para ver, se fosse um monstro cabeludo imenso, que você olhasse, e saísse correndo, tudo bem, mas não é. Aí, o que está acontecendo? Nós, em vez de estabelecermos o padrão mental para esse momento, ao contrário, nós estabelecemos o padrão mental como se fosse momentâneo, ou seja, isso daqui a pouco acaba e a gente não precisa incorporar essa disciplina, esse padrão. Então, a gente começou a relaxar, porque começou a cansar, começou a esgotar, e as pessoas começaram a achar que não tem tanta necessidade de se fazer isso. Vocês têm noção do número de casos de pessoas que foram infectados, contaminados por produtos que vieram à porta da sua casa, seja entrega de farmácia, seja delivery de restaurante, fast food, mercados, etc., é altíssimo. Não só até pelo entregador que vai levar, que a gente nunca lembra de abrir a porta para falar com o sujeito com máscara na cara. Olha o padrão mental, aí que tem que entrar. A gente não lembra, o cara está lá com máscara, mas você abre a porta e você não está com máscara, né? Por quê? Porque a gente ainda não incorporou situações, esse elemento, no nosso cotidiano. A gente tem que começar a entender uma coisa, gente, o vírus vai ficar aí. Se vocês estão achando que o Covid vai embora, não vai. O Covid agora já é nosso. O Covid está conosco. Ele está entre nós. Ele está conosco e vai permanecer. Como todas as doenças, os vírus SARS, como todas as gripes, como todos os outros viroses, a qual a comunidade humana na Terra foi contaminada, né? Que você aprende a conviver, você cria padrões para conviver. Então, a gente hoje tem que sair daquele padrão como se fosse um estado emergencial, né? Aí estamos no estado emergencial. Então, algumas coisas eu vou fazer, né? Para não me contaminar, mas isso aí também daqui a pouco acaba, quem sabe? Não, a gente tem que trabalhar o nosso padrão mental para entender que isso é daqui para frente. Até quando? Até quando ninguém sabe, mas é daqui para frente. Então, daqui para frente, eu tenho que andar de máscara. Daqui para frente, se eu tiver que fazer uso de um serviço público, um correio, um cartório, uma coisa, eu vou ter que manter distância. E tanto de máscara, manter distância e usar álcool. Daqui para frente, quando estiver aqui num prédio que eu tenho que pegar um elevador, eu vou ter que entrar com máscara, passar álcool, apertar com o cotovelo o botão que eu quero, passar álcool de novo, não é? Aonde a gente vai agora, nós temos esse amigo. Isso aqui agora virou nosso amigo, gente. Álcool gel, dentro da bolsa, dentro da mochila, dentro do bolso do terno, onde vocês quiserem. Álcool gel, hoje, é o nosso amigo. Ele queima a mão, queima, infelizmente. Então, junto com o amigo álcool gel, compre o amigo hidratante para as mãos. Acabou. Mas não pode deixar de usar o álcool gel, não é? A máscara, gente, a máscara, ela é o maior bloqueio para essa contaminação. Vocês não se iludam disso. Se tem duas pessoas com máscara conversando a uma distância relativa de 1,5 m, o índice, o percentual de contaminação é zero. Agora, se diminui, aumenta o percentual, se diminui a distância. Se um está sem máscara, esse percentual já estoura lá em cima, né? Então, muitos de nós possamos ser o que a gente fala, os infectados passivos, ou seja, aquele que não desenvolve sintomas, não desenvolve a doença, mas infecta, está com o vírus e pode transmitir. Então, a gente é obrigado a ter esse cuidado. Agora, por que a gente está relaxando? Primeiro, está todo mundo cansado, né? Gente, cansou. Essa história já deu, pelo amor de Deus. Só que esse pensamento cansou, essa história já deu, pelo amor de Deus, é que tem que mudar. Tipo, essa é a nossa realidade. Esse agora é a realidade que a gente vai vivenciar por um bom tempo na nossa vida, que nós não sabemos quanto tempo, como que isso vai ser amanhã,
Então, qual é o nosso papel? Criar a nossa rotina mental, o nosso padrão mental, para criar a nossa nova rotina, a nossa nova disciplina dentro do mundo que a gente vive, que é viver com o Covid. Pronto, o Covid veio para nos fazer, nos impor, inclusive, esse novo padrão, para nos colocar mesmo numa sensação de vulnerabilidade, para nos colocar numa sensação da percepção da finitude, para que a gente mude os nossos padrões. É isso, não tem nada mais, nada menos do que isso. Nada vem para nós porque não tem o que fazer na vida. Vem com o propósito de fazer mudar padrões, porque os que estávamos utilizando não estava sendo bom, correto, profícuo para o todo, para nós enquanto sociedade, né? Então, esses padrões são os novos padrões. Vocês estão achando que vai voltar aquela vida, ai, que bom, vamos todos fazer? Pode ser até que mais à frente, mas também se estabelecerão padrões para isso. Se você quer ir no restaurante com o seu companheiro, com a sua companheira, com a sua família, com seus amigos, vai ter que ir todo mundo de máscara, saber que vai ter que sentar com mesas de distanciamento, que muitos estão colocando o aparato de vidro em torno das mesas para poder fazer, e às vezes até dentro das próprias mesas. Você quer sair com amigos seus, então vocês vão numa mesa que é dividida, mas vocês vão conviver, vocês vão se relacionar, e tem que ser dessa forma. E a gente precisa entender esses padrões, porque nós não estamos vendo ali, nós não estamos nos 2 últimos quilômetros dessa pandemia, mas estamos agindo como se estivéssemos. E esse é o maior perigo. Então, a gente está agindo como se essa pandemia fosse, olha, a gente vai acordar amanhã, né? E amanhã, pronto, não vai ter mais pandemia. É claro, a vacina chegará, já foi desenvolvida em várias frentes, inclusive as pessoas, há até o pensamento assim, pelo amor de Deus, mesmo que ela não seja 100% eficiente, que seja 50% já é melhor que nada, mas que liberem as vacinas para a população, né, para que todos nós possamos nos imunizar. Então, lógico que a vacina vai trazer um grau de imunização maior, vai nos permitir nos sentir, estarmos mais protegidos, mas ela não é impeditivo de que ela não vai fazer com que a pandemia vá embora, que ela não vai fazer, aliás, com que o Covid vá embora. Ela pode diminuir até muito as transmissões, os processos, a gente passa a ter um relativo controle sobre o vírus, mas isso está aí na nossa sociedade. E até quando a gente vai ter que se estabelecer dentro desses padrões, dos novos padrões que a gente tem que ter e não pode relaxar sobre eles, isso é que é incógnito. Até quando a gente vai precisar usar máscaras para onde vai, precisar estar com álcool gel onde vai, lavar a mão toda hora, não colocando mão no rosto, enfim, não recebendo pessoas na nossa casa, não ir na casa de ninguém, não podendo fazer nada, né? Então, mas podemos até fazer muitas coisas se seguirmos esses padrões, né? Os padrões que foram estudados e estabelecidos por cientistas, por pessoas que entendem desse assunto, que estão simplesmente colocando esse conhecimento ao nosso alcance. Olha, quer passar por isso aí um pouco melhor, com um pouco mais de chance de ficar bem? Se cuide, não relaxe, né? Não relaxe, não relaxe. Esse é o sentido. Então, continuar abrindo a porta para atender quem quer que seja com máscaras, que se alguém, se um serviço vai ser feito na sua casa, exige que a pessoa tire o sapato ou coloque protetor no sapato para entrar na sua casa, que ele entre, ao entrar, passe álcool gel na mão, nos rostos, que ele esteja de máscara, que faça isso, que você, para atendê-lo, também faça isso, né? Continuar, desculpa, seco, né? Continuar limpando os produtos que vêm de mercado, de farmácia, de fast food, seja lá o que for. Enfim, tudo a gente precisa manter esse padrão. Então, a mensagem desse momento é essa. Precisamos estabelecer esses padrões como padrões definitivos, como a gente faz quando
você estrutura a sua casa. Então, a gente precisa estabelecer esses padrões como se fossem padrões definitivos, para que a nossa estrutura mental, para que a nossa psique entenda isso e vá a favor disso. Se mais à frente não for necessário, ótimo, mais à frente faremos revisão desses padrões e vamos criar outros, né? Fazer alteração, como a gente fala que a gente faz sempre. Quando algo não está mais funcionando, a gente vai lá e muda, né? Mas agora, mudar esse padrão agora como se ele não estivesse funcionando, ou como se a realidade fosse outra, isso é quase que um suicídio, porque não é verdade. Nós estamos no meio da pandemia, não está tendo nenhum sinal, por enquanto, de que as coisas estão melhorando, e a gente não pode mudar os padrões. Não é? A gente precisa, não pode perder a vigilância, a gente precisa estar atento e vigilante o tempo todo. Quando isso entrar de forma natural em nós, deixará de ser esse horror. Ai, gente, peraí, socorro, tem que pôr a máscara. Ai, não, peraí. Não, isso vai ser natural, né? É como o bem, né? Quando a gente, para que o bem se estabeleça dentro de nós, no nosso padrão mental, ou seja, escolher o bem, fazer o bem, agir no bem sem pensar, a gente primeiro precisa passar por aquela fase de correr atrás disso, né? Então, de ter a consciência e vigilância disso. Estou diante de uma situação, o que eu faço? Qual é melhor, qual é pior? Enfim, quando a gente vai indo, vai chegar uma hora que a gente nem vê quando né? Isso já vai estar em nós. Uma vez estabelecido em nós, é nosso, nos pertence. Aí nos tornamos seres humanos de bem. Não vamos mais precisar pensar se vou ou não agir no bem, se ainda estou caindo numa tentaçãozinha do ao contrário, né? Agora, isso são elementos que a gente cria, como são os padrões que a gente estabelece e coloca isso na nossa rotina. Então, quem deseja melhorar-se como ser humano, trabalhar e viver no bem, sempre procurar querer ter as melhores ações, opções, que seja bom para o todo, bom para o próximo, bom para o mundo, esse é um exercício danado e cansa pra caramba, exaure a nossa estrutura mental, porque você o tempo todo tem que parar para pensar, mas isso é bom? Não é? Vamos ver, vamos acontecer. Só que daqui a algum tempo, que ninguém sabe quando, que isso é para cada um, né? Isso já vai estar incorporado, introjetado naquele espírito, e aí se tornará um padrão daquela disciplina. Ele nem vai mais precisar pensar se ele está fazendo bem, ele estará fazendo bem, né? E isso é o que a gente precisa hoje fazer com a nossa estrutura mental, nos cuidados de proteção nosso, daqueles que estão conosco, do mundo que a gente vive, em relação ao Covid-19, a essa pandemia, né? Vai chegar um momento, como tudo, ela se tornará uma doença, uma ameaça menor, no sentido que a gente vai ter desenvolvido sistema imune, nós vamos estar mais atentos, né? Ela provavelmente vai ter aquele aspecto cíclico, como todas as SARS têm, né? Determinadas épocas do ano elas são mais evidentes. Então, assim, tudo isso vai acabar entrando na nossa rotina, na nossa normalidade diária, né? Então, conviver com Covid vai ser igual, como convivemos com a AIDS no mundo, como convivemos com todas essas SARS, né? Doença, a gripe suína, a gripe aviária, gripe isso, aquilo outro, como convivemos com a própria gripe, né? Enfim, com todas, como passamos a conviver com sarampo, com a catapora, com todas as doenças que eram, há um tempo atrás, na história humana, doenças que nós não tínhamos controle, que as pessoas contaminavam e morriam, hoje elas estão aí, as pessoas são vacinadas, e mesmo quando pega, mesmo não tendo sido vacinado, quando pega, já não traz aquela característica tão forte, porque a estrutura física, né, de todos nós já vai estar mais preparado, porque a nossa estrutura espiritual já vai estar convivendo isso
como realidade. E isso é o último aspecto que a gente está falando aqui. Busquem trazer para o seu campo mental que isso é um aspecto de realidade. Porque quando isso virar um aspecto de realidade, o seu espírito e o seu corpo trabalham para se proteger, né? Se ele não vira um aspecto de realidade, vira um aspecto, ai meu Deus, isso não, isso para mim não, ai lá não, não, isso não, a gente não cria defesa, o espírito não vai saber trabalhar isso, né? Então, se a gente criar o aspecto de realidade com os padrões, nós vamos estar bem, nós vamos estar muito bem. O que é criar um aspecto de realidade? Por exemplo, eu sou carioca, morei no Rio a vida inteira. Então, o Rio, para mim, era uma cidade totalmente segura. Todo mundo fala, como é que você conseguia morar no Rio de Janeiro com tanta violência? O Rio de Janeiro não era uma cidade violenta para mim. Uma cidade extremamente segura. Agora, para mim, porque aquilo era a minha realidade. Eu sabia que tinha, como todo mundo que mora lá, os locais que são muito mais perigosos, muito mais propensos a você sofrer alguma coisa do que outros. Aí você entra no seu padrão mental que você não vai ali. Você vai por lá. Ou se você é obrigado a passar ali, você já tem o hábito de como você vai reagir naquele local, o que você tem que fazer. Vamos dar exemplos para vocês entenderem. O meu apartamento, lá o nosso apartamento, era na Praia do Flamengo, tá? Os meus pais moram na Urca, então, ali Praia Vermelha, Urca. Então, para ir da casa dos meus pais, por exemplo, para o nosso apartamento, era obrigada a passar por um local chamado Praia de Botafogo. Então, o carro era obrigado a ir na Praia de Botafogo, parar em todos aqueles cenários da Praia de Botafogo e tal. A Praia de Botafogo, embora tenha sofrido uma reurbanização maravilhosa, ela é muito bonita, sempre foi um local de muito perigo, muito pivete, muito assalto, é muito escura, porque as árvores são bicentenárias, sei lá quanto, então elas fecham, assim, né, aqueles oitis maravilhosos, então ela acaba sendo, que fica escuro, são poucas as luzes dos postes que conseguem fazer um efeito melhor. Todo mundo sabe disso, ele tem vários sinais, e eu pegava todo aquele percurso para poder chegar no nosso apartamento na Praia do Flamengo. É claro que eu não ia. O que eu faço? Eu sei, para mim, assim, Rio de Janeiro é uma cidade segura, mas eu conheço os seus aspectos, ele entra na minha disciplina mental. Então, sempre que eu estava transitando naquela via chamada as vias da Praia do Botafogo, se eu precisasse parar num sinal, eu parava como? Todos os vidros fechados, com uma distância X do carro da frente, né? E atenta, e ficava olhando sempre para os retrovisores, sempre procurava parar perto dos carros que estão do lado para evitar que qualquer pessoa entrasse entre um carro e outro. Ó o padrão, ó, tá vendo? Isso é o padrão, né? É o sair de máscara, é usar o álcool gel, é manter distância, isso é o padrão. Então, eu vou dizer para vocês, eu morei no Rio de Janeiro a vida inteira e nunca fui assaltada. Nunca passei pelo desgosto de sofrer uma violência. E por que isso? Porque o padrão se estabelecer. Para mim, Rio de Janeiro é uma cidade super tranquila. Agora, eu sei quais são os locais que eu preciso manter os padrões estabelecidos para aquele local, né? Então, assim, são exemplos, assim. Então, isso é estabelecer padrões, né? É a disciplina mental. E estabelecer isso. Isso é nosso, isso é a nossa realidade. Vamos deixar de tratar como se fosse algo que da noite para o dia, por um milagre, a gente vai acordar e isso tudo foi um pesadelo. Não. Isso é uma realidade, a gente está vivendo essa realidade, a gente vai levar para o nosso espírito essa é a realidade, e ele vai criar sistemas internos de autodefesa para uma realidade que ele está. É como você passar e morar num lugar mais insalubre, com mais dificuldades, que o seu organismo vai criar situações porque aquilo pertence à sua realidade, né? E os nossos padrões mentais. Por quê? Porque se a gente cria esse padrão, não, isso aí é a realidade, é assim que é, ele deixa de ser fardo, ele deixa de ser chato, deixa de ser cansativo, deixa de ser algo que eu não quero fazer e sou obrigada a fazer. Não,
vai ser simplesmente natural fazer, né? Como é natural respirar, como é natural beber uma água, né? Se alimentar, dormir. Então, é natural passar álcool gel, é natural usar máscara, né? Que Jesus nos abençoe. Então, não vamos relaxar nos padrões, ok? O padrão de comportamento, ele tem que estar dentro do nosso padrão mental, e esse caminho tem que ser claro. O padrão mental no padrão de comportamento, o comportamento respondendo ao padrão mental, para que a gente passe por isso, incorpore isso na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa existência. Então, tá aí. Esse é a existência dos homens da humanidade no século XXI, no planeta Terra. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine, nos encaminhe sempre para o melhor local. E vamos então fazer a nossa prece da noite de hoje. Senhor, fazei-me um instrumento da tua paz. Fazei-me o teu instrumento da paz em todos os lugares que formos. Que eu leve a paz, que eu seja a paz, que eu possa ser a saúde, o equilíbrio, as boas energias. Que essa paz possa estabelecer-se, nascer, viver, crescer, mesmo em meio a situações de grande adversidade, porque ela está em nós. E se ela está em nós, ela estará aonde estivermos. Que sejamos instrumentos do amor e da paz, em meio a todo caos, a toda dor e a todo problema. Porque se assim o fizermos, e se assim desejarmos, o caos, o problema e a dor desaparecerão. Que Jesus nos abençoe. Boa noite, amores. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Não deixe de entrar na nossa página do YouTube e lá acessar o nosso santuário, fazer lá, deixar lá o seu like. Agora fazer que nem as crianças, né? Deixa o seu like. Deixar o seu like, se filiar ao nosso canal do YouTube, sempre lá entrar, colocar, porque quanto mais fizermos isso, mais movimentação dermos ao nosso canal, melhor será, ele vai chegar ao ponto que ele vai poder ajudar, inclusive, o próprio santuário, né? O nosso propósito é que a gente consiga também ajudar o santuário, propagando o nosso trabalho, assim como também buscando, depois de um certo número de filiações, né, de pessoas filiadas aos canais e de likes, etc., a gente consiga começar a ter um retorno pecuniário desse canal para o santuário, tá? Então, entrem, divulguem para todos os amigos de vocês o nosso canal de santuário, nosso canal no YouTube, do Santuário Espírita Caminho do Bem, tá? E fiquem com Deus, na paz, hábitos, lembrem-se, máscara e álcool gel são hoje os seus melhores amigos. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos.